Olá pessoal, eu sou Meca Andrade, diretora do Grupo Método, e nessa época de início do ano, volta às aulas, tem alguns tópicos que estão bastante presentes na vida da gente, né? Vários de vocês que têm filhos e parentes no espectro, pequenininhos ou maiores, refletem um pouco agora, nesse momento, sobre o papel da escola e o quanto ela está acrescentando no crescimento e no desenvolvimento desse indivíduo. Então, tem aparecido bastante o tópico do homeschooling, que aqui no Brasil tem sido traduzido de algumas formas diferentes. Eu vi recentemente uns artigos chamando de escola a domicílio ou educação em domicílio. Essa é uma alternativa que não é uma alternativa exclusiva de pessoas com autismo, pessoas com deficiência. É uma alternativa que é bastante usada nos Estados Unidos, por exemplo, acho que em outros países, ouvi dizer que Portugal também tem algumas alternativas legais de homeschooling. Mas basicamente consiste em oferecer o conteúdo e a experiência escolar em casa. Quando que as pessoas optam por isso? Elas optam por isso quando elas não estão satisfeitas com aquilo que a escola tem oferecido. E tem sido uma opção mais crescente aqui no Brasil. Eu li 2 ou 3 artigos sobre esse tópico, do número de famílias, parece que hoje em dia a gente está com mais de 3.000 famílias que optaram por educação em domicílio. Então eu gostaria de refletir um pouco sobre esse tópico. Não é uma área de muito pensamento, porque eu não tenho experiência com educação em domicílio, eu tenho experiência com terapia em domicílio, né? Então eu tenho pensado sobre isso. Primeiro, a questão legal, né? Eu me perguntei sobre a legalidade dessa prática aqui no Brasil e consultei colegas que são especialistas nessa área, e da forma como eu entendi, embora não seja uma questão tão simples assim, na legislação puramente brasileira, essa opção não existe. Então nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases, que basicamente obrigam a gente a matricular nossos filhos em escolas. Então ela não existe. Porém, existem declarações universais que supostamente estão acima, hierarquicamente acima da nossa lei local, que legitimam o homeschooling. Em função disso, existe uma certa jurisprudência já, e existe a possibilidade de se conseguir permissão para promover o homeschooling. Por que essa tem sido uma opção cada vez mais interessante para as famílias de pessoas com autismo? Por uma razão muito óbvia. A escola, de uma maneira geral, não todas, óbvio, mas muitas das escolas e possivelmente a esmagadora maioria das escolas, não tem sido capaz de oferecer, de educar, de oferecer educação a muitas das pessoas com TEA. Então, muitas das pessoas com TEA têm ido à escola para jogar fora horas da vida. E nesses casos, algumas famílias estão optando pelo homeschooling. Eu não estou aqui para avaliar o mérito, as vantagens e desvantagens da proposta de homeschooling de uma maneira geral. Na verdade, ela é uma proposta delicada se você for pensar nas razões pelas quais as pessoas optam pelo homeschooling fora do campo do autismo. Mas no caso do autismo, eu entendo em alguns momentos, e mais do que entendo, em alguns momentos eu encorajo. No momento atual, eu tenho um cliente optando tentando migrar para esse formato. E nesse caso eu considerei adequado. Quais são as preocupações que eu acho que a gente deveria ter quando a gente tira um indivíduo da escola? E quando que a gente não tem que ter essas preocupações? Primeiro, quando a criança é muito pequena, eu digo 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, estou pensando aqui na minha geração. A minha geração nem ia para a escola nessa época. Então, nesse momento, de uma maneira geral, não há de ser um prejuízo muito grande se você investir na terapia propriamente dita, no estabelecimento de repertórios básicos. Então, eu tenho feito, em algumas circunstâncias, em algumas ocasiões, nos últimos anos, eu recomendei sim que a criança não fosse à escola ainda e que permanecesse recebendo terapia mais intensiva, para aumentar a produtividade do tempo da criança e para aumentar os ganhos que são feitos naquele período.
não é exatamente isso que a gente está considerando aqui, tá? O que eu estou considerando aqui como homeschooling é a criança que já está em idade escolar avançada até, mas que não tem obtido os ganhos esperados na escola, não tem aprendido o conteúdo acadêmico, não tem desenvolvido relações interpessoais, não tem construído repertório social. Então, por que ela está na escola? Ela tem como ganhar isso em casa? Então, homeschooling pode ser uma opção? Na minha opinião, se você conseguir garantir que essas coisas são atingidas em casa, sim. Então, eu vou falar primeiro quais são os ganhos que eu acho que a gente poderia ter, em alguns casos muito específicos, com o homeschooling. E depois eu vou falar também sobre alguns riscos e preocupações que eu tenho com essa opção quando ela é feita aqui. Primeiro, os ganhos. Se você conseguir garantir que os objetivos que sejam pedagógicos, que sejam na área de comportamento social, que sejam na área de comunicação, cuidados pessoais, lazer, motor e etc e tal, sejam trabalhados de forma sistemática fora do ambiente escolar, não precisa necessariamente em casa, dentro de um quarto, ela pode ser em outras atividades que envolvam até a interação. A falta de interação social é uma das maiores críticas que os proponentes do homeschooling sofrem. Então aqui eu estou dando uma visão um pouco mais afrouxada do homeschooling. Eu estou falando de um homeschooling que permite agregar atividades que não são em casa. Então você pode incluir lá uma atividade de esportes, você pode criar uma grade curricular individualizada fora da escola, que vão envolver atividades mais estruturadas, que vai envolver uma certa disciplina de trabalho, como seria exigido na escola, mas que vai ser mais individualizado, e também pode envolver atividades que contenham essas oportunidades de engajamento social. Então, você pode ter muito mais ganhos. Nesse caso que eu estou atendendo, por exemplo, o que a gente viu no decorrer dos últimos anos? É uma criança que teve ganhos extraordinários em casa, na terapia e com os profissionais que foram contratados para trabalhar com essa criança, e teve ganhos mínimos, se houve qualquer ganho, nenhum ganho documentado dentro da escola. Então, nesse momento, a gente fala, puxa, a escola não está, de fato, garantindo nada, e a gente tem toda essa documentação de que ele teve todos esses ganhos no decorrer dos últimos anos. Então, você está mostrando que você tem uma criança que tem condições de adquirir repertório, que você consegue estabelecer esse repertório, e está mostrando também que a escola não conseguiu. Nesse caso, eu acho que vale uma tentativa. Preocupação que eu tenho quando as pessoas tomam essa decisão é que muitas vezes elas tomam essa decisão do homeschooling como resultado de uma frustração infinita com o sistema educacional. Então elas não pensam muito no que elas vão fazer, mas elas pensam naquilo que elas não querem mais, que é a escola. E aí você acaba correndo alguns riscos. Um é o isolamento social mesmo, porque você pode acabar tirando a criança da escola e não oferecendo um outro ambiente em que ela tem que esperar, em que ela tem que ficar do lado de pessoas, que são em si habilidades importantes, em que ela tem que ouvir barulho e etc e tal. Então, me preocupa um pouco que isso não é pensado na hora de optar pelo homeschooling. Também me preocupa na hora que a gente faz essa opção com a flexibilidade da rotina. Os pais têm que entender que é um desafio muito grande estabelecer uma rotina de disciplina escolar dentro de casa. Isso envolve ter hora para acordar, ter que tomar um banho, ter que se vestir direitinho, ter que tomar um café da manhã saudável para se preparar para um dia de ensino. Então o que você vê um dia começa nessa hora, outro dia começa naquela hora, no outro dia você pula. Então acaba desestruturando a rotina de uma forma que não é terapêutica mesmo. Então o homeschooling pode acabar sendo um desastre nesse sentido. Mas é uma discussão nova que a gente está começando a debater aqui no Brasil de uma certa forma. 3.000 pessoas é bastante gente, mas é pouca gente. Então, e esses não são todas pessoas com autismo. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter no nível de profissionais e de famílias, e eventualmente falar em políticas públicas e em questões mais para facilitar ou para, vamos dizer, regulamentar esse processo de uma forma mais adequada, para evitar
os riscos, né? Temos que criar formas de prestação de contas e recursos para os pais que decidem pelo homeschooling. Basicamente, não estou dizendo faça ou não faça, estou dizendo vamos discutir isso porque é uma possibilidade, eu entendo a necessidade em alguns casos e é um assunto importante, tá bom? Então, fica à vontade para comentar, dar suas sugestões sobre esse tópico, sobre outros tópicos. Não esquece de dar um pulinho na nossa página e apertar a mãozinha com o dedinho para cima. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abração para todo mundo.